Nós vamos ler, depois você vai sentar. 3 versículos de Romanos. Romanos capítulo 8, 28 a 30. E eu vou explicar esses 3 versículos para você. E no final nós vamos cantar um hino de louvor por tão grande salvação. Amém? Romanos 8, 28 a 30, bem forte. Vamos lá, juntos, bem forte. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Pode sentar aí, deixa a Bíblia aberta. Versículo 28 começa com uma declaração de Deus, uma promessa maravilhosa. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Vamos repetir? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Amém? 3 verdades nessa promessa. Primeiro, o verbo sabemos. E esse verbo sabemos está no plural. É um saber coletivo. Esse sabemos aí envolve não somente um saber teológico, teórico, um saber compreensivo, um saber racional, mas também um saber experimental. Sabemos. Provai e vede que o Senhor é. Provar e ver significa experimentar. Não é somente conhecer que Deus é bom, é provar a bondade do Senhor na nossa vida. Sabemos, diz o apóstolo Paulo, mas ele não diz sabemos que algumas coisas. Ele diz o quê? Sabemos que todas as coisas. Todas as coisas. Todas. Você está doente? Essa doença coopera para o seu bem. Você está desempregado? Tudo que acontece na vida do crente pode não ser bom, mas coopera para o nosso bem. Sabemos que todas as coisas não são boas. Mas todas as coisas que acontecem na minha vida cooperam para o meu bem. Você crê nisso ou não? O que significa cooperar? Cooperar significa que o nosso Deus, Ele junta as coisas boas e as coisas ruins. As coisas que você fez em obediência a Deus, as coisas que você fez em desobediência a Deus. As coisas que você planejou, as coisas que você não planejou. Todas as coisas o quê? Cooperam, operam conjuntamente para o bem. Diz amém aí? Amém. Então, agradeça a Deus e diz assim: Senhor, eu quero te agradecer por todas as coisas que estão acontecendo na minha vida hoje. Amém? Diga assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Bendize o Senhor de todo o seu coração nesta manhã. Bendize ao Senhor pelas coisas boas que estão acontecendo na sua vida, pelas coisas desagradáveis, indesejáveis. Mas a promessa de Deus é linda, porque diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem.
Às vezes a gente acha que não, né? Que isso não vai cooperar para o meu bem. Mas a Bíblia está dizendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ou você crê ou você não crê. Mas essa promessa, quem são os beneficiários dessa promessa? Porque diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem de quem? Para o bem de quem? Duas respostas no texto. Qual é a primeira resposta? Aqueles que amam a Deus. O que é ser crente? É amar a Deus sobre todas as coisas? Você não pode dizer que é crente se você não ama a Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E quem ama a Deus, ama também ao seu irmão. O verdadeiro crente é aquele que é amado por Deus, e porque Ele nos amou, nós o amamos. E quando nós amamos a Deus, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o meu bem. Porque eu amo a Deus. Mas não somente isso. Quem é o segundo beneficiário, ou qual é a característica desse beneficiário? Daqueles que são chamados segundo o quê? O seu propósito. Eu queria que você entendesse isso. São pessoas chamadas de acordo com o propósito de Deus. E o que é o propósito de Deus? É um propósito planejado, com antecedência. Então todas essas coisas que estão acontecendo na minha vida e acontecem na sua vida, elas têm um propósito. Elas estão dentro de um propósito. Um propósito que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Vocês estão entendendo ou não? Por isso que crente não é azarado. Crente não é sortudo. Crente é o quê? Abençoado. Porque todas as coisas cooperam para o seu bem. Por isso que eu e você precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tenho que aprender. Porque tudo isso que está acontecendo na minha vida, Arival, está acontecendo porque Deus tem um propósito. Ele me chamou, Ele me criou, Ele me redimiu. Eu existo, você existe, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Amém? Seu gerente acha do banco que o seu propósito de vida é arrumar dinheiro para ele. Ele paga 1%, empresta 15%. Nós somos usados nesse mundo por pessoas. Nós somos odiados pelo mundo, nós somos perseguidos pelo mundo. Nós vivemos coisas difíceis nesse mundo. Mas eu existo e você existe, porque Deus tem um propósito para a minha vida. Amém? Foi isso que os reformadores descobriram. Foi isso que alavancou a reforma protestante. Se nós descobrirmos o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, isso vai mudar a minha vida. Aliás, um grande psicólogo americano, ele diz que há 2 dias importantes na vida de uma pessoa. Primeiro, o dia que ele nasce. O segundo dia mais importante é quando ele descobre para que ele nasceu.
Está vendo, Clarice? Você é única. Você é um exemplar exclusivo. Deus fez você como um vaso de misericórdia. E Ele fez você com um propósito. E ninguém pode impedir que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Então pula, louve, se alegre. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo hoje? Ou não? Isso é reforma protestante. Porque quando eu descubro que Deus tem um propósito para a minha vida, que todas as coisas cooperam para o meu bem, porque eu amo a Deus e porque Ele tem um propósito para a minha vida, isso faz com que a minha vida tenha sentido. Amém? Agora Paulo, ele é generoso com a gente. Ele vai dizer como é que Deus realiza esse propósito. Ele faz uma promessa: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como é que esse propósito de Deus se desenvolve? Quais são as etapas desse propósito de Deus? Como é que esse propósito de Deus se cumpre na minha vida e na sua vida? Aqui tem 5 argumentos maravilhosos. Vamos ler juntos, bem forte? Versículo 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também. E aos que chamou, a esses também. E aos que justificou, a esses também. Eu quero, antes de entrar nesses 5 elos, que são 5 elos que formam uma corrente. Observe que nesses 2 versículos há 3 detalhes importantes. Primeiro, é que Deus, Ele é o sujeito da ação. É Deus que nos conheceu, é Deus que nos predestinou, é Deus que nos chamou, é Deus que nos justificou, é Deus que nos glorificou. Só lhe deu glória. Glória somente o quê? A Deus. Tudo que acontece na minha vida, todo propósito de Deus é executado por Deus na minha vida. Ele é quem realiza em mim o seu propósito. Amém? Segunda coisa muito importante aqui é que esse propósito é o mesmo para o mesmo grupo de pessoas, porque diz que aos que de antemão conheceu, também os predestinou, também os chamou. Ou seja, não é que alguns ele escolheu, mas não chamou. Esse propósito aqui é um propósito coletivo, para esse grupo. Vocês estão entendendo? Também. Deus não apenas escolheu você e não justificou você. O Deus que escolheu você, que predestinou você, chamou você, justificou você. E Ele fez isso na vida de cada um. De cada um. Terceira coisa importante é que todos os verbos estão no passado. E a minha grande pergunta é: por que estão no passado? E aqui na língua grega existe um verbo auristo, no passado, que é um passado que se diz assim, na linguagem para a gente entender, um passado que não aconteceu, mas que aconteceu e que já está tudo o quê? Concretizado.
Significa que o que está revelado nessa tão grande salvação não é uma possibilidade, mas é uma coisa concreta, é uma coisa já feita. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não está preso ao tempo. Passado, presente e futuro estão no cronos, estão na história. Mas para Deus tudo é o quê? Presente, porque Ele é eterno. Eu estou com você aqui, agora, nós estamos assentados aqui, eu estou em pé aqui, mas ao mesmo tempo nós estamos assentados em Cristo Jesus nas regiões celestes. Vocês dão para entender? É muito para a sua cabeça. Você diz, pastor, tem que ter muita cannabis para entender um negócio desse. Não, é que o texto está dizendo isso. Agora veja esses 5 elos. Olha o que Deus fez. Qual é o propósito? Você foi chamado por Deus para um propósito. Todas as coisas cooperam porque Deus tem um propósito para a sua vida, para a minha vida. E a primeira coisa que ele diz assim no versículo 28, porque aos que de antemão conheceu. E às vezes esse verbo conheceu aqui, a gente vai naquela questão da presciência de Deus. Deus viu antes o que eu seria no futuro, mas não é esse o sentido. A palavra conheceu aqui significa escolheu. Abra a sua Bíblia em Atos 2, versículo 23. Atos 2, versículo 23. O que diz Atos 2, 23? Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. A palavra presciência de Deus aqui significa desígnio de Deus, escolha de Deus. É a mesma palavra que aparece aqui, significa que o que aconteceu com Jesus, ou a sua entrega, o seu sacrifício, estava cumprindo uma determinação, um desígnio, um ato de presciência de Deus, de escolha prévia de Deus. Significa que eu e você, nós somos salvos hoje porque Deus, Ele nos escolheu para ser salvos. Ele nos escolheu para que Cristo morresse em nosso lugar e pagasse o preço da nossa redenção. Ele nos escolheu para sermos dele. E essa escolha se fundamenta no amor incondicional de Deus. Ele não nos escolheu por méritos, porque o amor ágape, o amor de Deus, a razão deste amor não está no objeto amado, mas na incondicionalidade daquele que ama. Ele me amou, sendo eu ainda pecador. Ele me amou sem encontrar em mim nenhuma razão para que me amássemos, ou para que nos amássemos. Ele me escolheu. Ele me escolheu antes de eu nascer. Ele me escolheu antes de me formar. Ele me escolheu antes de eu ser um zigoto, de eu estar na barriga da minha mãe. Ele me escolheu. Ele me escolheu antes de eu nascer, antes da fundação do mundo. Ele me escolheu. Ele me escolheu. E Ele me escolheu para salvação. Ele me escolheu para que eu fosse, para que eu seja santo, irrepreensível diante dele. Ele me escolheu para que eu pudesse receber a salvação pela fé e pela graça exclusivamente em Jesus Cristo. Ele me escolheu.
tudo começa. Como ele realiza esse projeto? Primeiro, ele me escolheu de antemão. Ele me escolheu previamente, por amor incondicional, antes da fundação do mundo. Ele me escolheu para receber dele a salvação em Cristo Jesus. Mas veja, em Romanos capítulo 8, veja aí, leia comigo o que está no texto. Qual é o segundo elo dessa corrente? Qual é o segundo elo? O que diz aí? Romanos capítulo 8. Os que de antemão? Leia aí, irmãos, por favor. Porque os que de antemão conheceu, também os, o quê? O que é predestinou? É um sinônimo da palavra escolha, mas aqui o termo se completa. Ele me escolhe na origem, mas ele me predestina, ele me destina previamente para alguma coisa. Por isso que a doutrina da predestinação não é a doutrina do diabo. A doutrina da predestinação é a doutrina de quem? De Deus. Ah, pastor, mas eu não entendo a predestinação. Problema seu que é burro. Tenho culpa. Se você fosse inteligente sobre o pecado, se fosse assim top, você usaria 10% da sua inteligência. Mas para a gente discernir as coisas de Deus, você não precisa de inteligência nem artificial, não. Você precisa de inteligência espiritual, porque as coisas de Deus se discernem o quê? Espiritualmente. É revelação. Pastor, eu não compreendo a doutrina da predestinação. Fica tranquilo, irmão. O importante é ser predestinado. Ah, por que Deus predestinou um e não predestinou outros? Procon Celestial, vai lá, entra com um documento, cria uma ONG e faz um movimento em defesa dos não predestinados. E diz o texto que ele nos predestinou para quê, gente? Para serem conformes à imagem do seu. Veja bem, que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. O pecado veio e destruiu essa imagem e essa semelhança de Deus. Agora Deus nos predestina como pecadores para que essa imagem de Deus em nós seja o quê? Reconstruída, restaurada. Significa que nós estamos sendo burilados, conformados. Conformados pega a peça de um artesão, de um vaso, e aquele que é o oleiro, ele tem um projeto na sua mente, e ele pega uma massa de barro, e ele vai burilando, vai transformando, porque ele já tem na sua mente uma imagem predeterminada. Ele está dizendo: eu vou fazer de vocês conforme a imagem de Jesus. Eu vou transformar vocês à semelhança de Jesus. Vocês serão iguais a Jesus. Amém? Iguais no caráter, iguais na santidade. Então preste atenção. Ah, pastor, mas está acontecendo tanta coisa ruim na minha vida. Deus não me ama. Deus... Meu irmão, vai, fica calmo. Tudo isso que está acontecendo na sua vida é porque Deus está trabalhando na sua vida para que você seja conformado à imagem de Jesus. Amém? Você é muito vaidoso. Tem muita gente que gasta dinheiro para ficar botando botox, fazendo plástica. Eu vi essa semana uma mulher que fez 500 plásticas. Eu não sei, 500 plásticas. Falta fazer plástica em que lugar? 500 plásticas.
Porque ela está buscando uma imagem, ela está tentando se conformar a uma imagem. O projeto de Deus é que você seja conforme a imagem de... E veja que coisa linda, veja que coisa linda. 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Veja o que Deus está fazendo em você. Deus colocou dentro de você o Espírito Santo. Você pode ser o crente mais defeituoso. Ele diz, pastor, eu sou um crente assim, ó. Eu sou um crentinho. Porque tem um crentão. Eu sou um crente assim, pastor, cheio de defeito. Mas veja que Deus tem um propósito. Ele botou o Espírito Santo dentro de você. E veja aqui que Coríntios capítulo 3 diz assim, no versículo 17 e 18, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há o quê? Liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor. Veja que você não está piorando como crente, você está o quê? Melhorando. Às vezes a gente pega e diz, piorei. Não. Aquele pecado que você só cometeu o ano passado, você cometeu essa semana. Mas o sangue de Jesus nos purifica o quê? De todo. E os pecados não vão atrapalhar o propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Deus está transformando você. Deus está transformando você. Nós seremos semelhantes a Jesus. E diz o texto de Romanos 8, que é belíssimo o texto. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Jesus Cristo, ele seja glorificado entre muitos, o quê? Irmãos. C.S. Lewis diz que Cristo, ele estará glorificado. E em torno de Cristo estarão os pequenos Cristos, eu e você. Nós, todos. Exemplares de Cristo. Ele é o nosso irmão. Ele é o nosso glorioso irmão. Nós seremos o quê? Semelhantes a Ele. Amém? Esse é o projeto de Deus para a sua vida. Terceiro lugar, Deus conheceu de antemão, Deus predestinou você, Deus chamou você. A Bíblia diz, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Chamados é os chamados externos. É quando você ouve a pregação do Evangelho. E Deus chama externamente, mas Deus chama internamente. Significa que aqueles que Deus de antemão conheceu, aqueles que Deus predestinou para serem conformes à imagem de Jesus, para que Jesus Cristo seja glorificado na vida dele. Um dia Deus chamou você de forma irresistível. Você não somente ouviu a mensagem do Evangelho, mas o Espírito Santo chamou você internamente. O Espírito Santo regenerou você. O Espírito Santo abriu o seu entendimento e você teve compreensão do que Cristo fez por você. Amém? Você chamou. Quarto lugar. Deus justificou você. Lá na Igreja Católica, na época de Lutero, as pessoas os chamavam, usava no latim, justificare, no latim, justificare, no latim. Se você dividir essa palavra, fica ficare justis. Ficar o quê? Justo. E a Igreja Católica dizia, você fica justo quando a igreja, através de penitências, perdoa você. A Igreja Católica dizia, olha, Deus salva você, mas quem administra a salvação é a igreja. Quem declara que você ficou justo, não é a Bíblia, não é Deus, é a igreja.
Mas isso é uma heresia. Porque o texto aqui não é justificare, mas é de kaiosine, no grego. E a tradução desse verbo de kaiosine não é ficare justos, mas é declarado justo. É um ato do tribunal de Deus. É um acórdão do tribunal celestial que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Significa que, por causa daquilo que Jesus Cristo fez por você, ou seja, Ele pagou, Ele expiou pelos seus pecados, o castigo que cairia sobre você, substitutivamente caiu sobre Jesus Cristo. E porque Jesus Cristo, Ele pagou o preço da sua redenção, o juiz disse para você: nenhuma condenação há para você. Você está, a partir de hoje, eu declaro diante do mundo, diante dos anjos, diante dos demônios, diante de todos, que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Você está justificado. Mas por fim, aos que de antemão, os que conheceu de antemão, aos que predestinou para serem iguais a Jesus e para glorificarem a Jesus, aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus justificou, vai dizer também que Deus o quê? O glorificou. E aos que justificou, a esses também, o quê? Glorificou. O que significa glorificar? Quando a gente estuda a doutrina da santificação, a santificação, ela é uma posição. Eu me torno santo em Cristo Jesus. Eu sou um pecador que fui declarado por Deus justificado. Perdoados estão os seus pecados. Mas a santificação, depois que eu sou justificado, é um processo. Porque eu estou livre da condenação do pecado, mas eu não estou livre da presença do pecado. Eu luto. Eu sou tentado, eu sou provado, eu caio, eu levanto, Deus me perdoa. Aquela lenga-lenga do dia a dia do crente. Mas o que é glorificar? Glorificar vai ser o dia em que Jesus Cristo vai tirar de dentro de você a presença, o que? Do pecado. E você vai ser cheio da glória de Cristo. Não vai ter mais presença de pecado. E eu vou olhar aqui para Clarice e vou ver ela assim como um strass, brilhando assim, brilhando. Eu acho que esse negócio de galardão é brilho. Então, aproveita nessa vida para passar caô na sua vida. Porque como é que vai ser esse negócio de galardão? Galardão. Pedra na coroa. A gente vai andar com coroa no céu. Coisa chata, né? Coroa. Galardão vai ser brilho. Veja o que diz lá. É 1 João 3:2. 1 João 3:2. Eu quero que você leia bem forte esse versículo. 3:2. Vamos ler juntos? O que diz? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos, porque haveremos. O que é glorificação? Você vai ser igual ao quê?
a Jesus, você vai ter o corpo de Jesus, o corpo ressuscitado de Jesus. Porque eu e você, nesse corpo, nós não podemos ver Jesus na sua glória. João viu e caiu por terra. Mas quando a gente recebeu o corpo glorificado, quando o pecado sair completamente da minha vida, e eu receber esse corpo ressuscitado, e eu me tornar conforme a imagem de Jesus, eu vou vê-lo como Ele é. Eu verei a Cristo o quê? Face a face. Louvado seja Deus por isso. Você não tem problema, porque o peso da glória é infinitamente maior do que os sofrimentos que a gente passa nessa vida. Amém? E se com Cristo nós sofremos, com Cristo também nós seremos o quê? Glorificados. Louvado seja Deus por isso. E vai ser assim. Eu acho que a gente não vai perder a cor lá no céu. Você acha que a gente vai perder a cor? Você que é pretinho, vai ficar um pretinho brilhante. Você que é japonês, japonesinho, porque ele disse que vai ter lá diante do trono gente de toda tribo, língua e nação. Nós, todo mundo lá. Não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, sofrimento nenhum, tristeza nenhuma, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, quando os reformadores descobriram a doutrina da salvação, quando eu e você nós descobrimos a grandeza da nossa salvação, isso muda a nossa vida. Amém?